Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Nós estamos no capítulo 26 e estamos falando de alegria. Já vimos no começo do capítulo qual a importância da alegria no serviço divino, que uma pessoa, quando ela não tem alegria, a batalha já está perdida. Nós perguntamos, então, como a pessoa deve encarar os problemas que acontecem no dia a dia, problemas mundanos, perdeu, machucou, e chegamos à conclusão que deve ser com alegria também. Porque tudo vem de Hashem, e tem que ter bitachon, tem que ter confiança, mas principalmente o último ponto mencionado é que o que acontece de aparentemente ruim é uma bondade muito maior vinda de Hashem. Então é uma proximidade muito maior. É que nem um professor. Temos aqui alguns professores. Você tem um professor que dá aula numa escola. E aí, quando ele vai explicar para uma criança, ele costuma reduzir muito o conhecimento dele. Não adianta o professor expor tudo que, tudo que ele sabe, que a criança não consegue captar. Agora, o que pode acontecer de vez em quando numa faculdade, numa yeshiva, não vou falar de crianças, mas estudantes mais velhos, é que o professor resolve mostrar o que ele realmente sabe. Então, um professor de matemática, ele põe uma conta absurda na lousa, as crianças, os alunos ficam embestados, pode falar assim? Tem uma outra palavra que me fugiu, mas os alunos ficam bobos, extasiados perante aquela equação, e aí o professor mostra como resolver tudo. Os alunos não entenderam nada. Tem um aluno tolo, ele pode falar, puxa, o professor tinha que ter ensinado passinho por passinho. Agora, um aluno inteligente, ele fala, eu vi aqui a sabedoria do meu mestre. Não entendi, mas eu percebo que tem muito mais além do meu conhecimento e minha compreensão. Então, o que acontece quando a pessoa tem uma coisa boa acontecendo com ela? É Deus, no seu nível inferior, mandando uma brachá para ele. Falamos que o que é bom revelado vem das últimas duas letras do tetragrama divino, que é o nome inferior. Agora, quando uma coisa difícil vem para o mundo, isso vem do nome mais elevado, da primeira parte do nome de Deus, e que é uma coisa que nós não compreendemos como algo bom, mas sabemos que aquilo é bom. Da mesma forma que aquele professor, ele mostrou algo muito difícil, mas que na verdade é muito mais conectado com a essência. Se eu dou aula para as minhas crianças na escola e eu ensino Aleph Beit, ou eu sento com Tânia e ensino Tânia, o que é mais próximo de mim? O Aleph Beit eu reduzi tudo que eu conheço até o alfabeto. O Tânia é o que eu me dedico. Então, por um lado, as crianças não vão entender o Tânia, se eu der, meus alunos têm 8, 7 anos, não vão entender, mas por outro lado, eles vão falar, puxa, agora eu senti a essência do meu professor. Agora eu senti o que meu professor realmente gosta. Então, quando algo negativo acontece, temos que lembrar que isso vem de Hashem e tudo que Hashem faz é para o bem. A gente falou na aula passada, na primeira aula desse capítulo também, que a alegria muda tudo. Existe o conceito da pessoa ser feliz e através da felicidade ele atrair o bom e o bem de Hashem. Uma vez um Hassid, uns 200 anos atrás, um Hassid que ele trabalhava com cereais. Ele lidava com os senhores feudais e vendia sacas de trigo. E com isso os senhores feudais plantavam, mandavam plantar, porque ele tinha comida para distribuir para a sua população. E um dia esse Hassid e seu sócio, que era um judeu não Hassid, eles estavam viajando com a mercadoria deles. No meio do caminho, o Hassid percebeu que eles haviam esquecido a maior encomenda. Tinha um Poritz, um senhor feudal,
que encomendou uma quantidade assim absurda, muita, e eles esqueceram. Então imagina, é verdade que eles tinham alguma mercadoria para os outros, mas ia queimar o nome deles. Coisa chata, como que ele esqueceu? Tá, eles estavam na carruagem. De repente o Hassid começa a cantar. Ai, 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 ai. E aí, quando o Hassid canta sentado, um minuto depois ele já não está mais sentado, ele já está ai, ai, pulando na cadeira. E o sócio dele, meu amigo perdeu a cabeça. Perdeu o business, perdeu a cabeça. Ele ia cantando, 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 até que eles chegaram numa estalagem. E o Hassid, todo animado, entrou, falou, rodada de vodka na minha conta. Estava cheio de gente. E aí ele ofereceu para todo mundo, e todo mundo começou a beber, e o Hassid estava cantando, e todo mundo começou a cantar, e cantaram. No meio de toda aquela festa, começou a chover. Que nem tem chovido aqui. Uma pancada enorme, chuva. E o pessoal lá dentro cantando, e todo mundo bebum, ninguém lembrou das carruagens lá fora, cheio de cereal. Quando foram ver no dia seguinte, estava tudo encharcado. O cereal estava coberto, mas que nem aqui, chove muito, não adianta fechar a janela, né? E quem que o sócio, o Hassid e o sócio perceberam? Que eles foram salvos. Porque quando os compradores souberam da chuva, falaram, a gente vai compensar vocês do que vocês perderam. E por outro lado, o Hassid não perdeu aquela grande encomenda. Imagina se ele tivesse trazido a encomenda do maior Poritz, também teria arruinado tudo. Baruch Hashem, ele foi pago por um lado e tinha o material, produto para entregar. O sócio não Hassid, ele perguntou para o seu colega, não, me explica, o que é isso? O que aconteceu aqui? Ele falou, da última vez que estive com meu Rebbe me falou uma frase muito curiosa. Nós temos escrito, lemos o Sidur também, que Besimchat Tetzeu, com alegria vocês vão sair. E eu não entendi nada. Por que o Rebbe está me falando de alegria? Eu sou um cara alegre, geralmente. Quando eu lembrei do meu problema, eu lembrei o que meu mestre falou, que Besimchat Tetzeu, com alegria você vai sair dos seus problemas. Então, se meu Rebbe falou que eu tenho que estar feliz, comecei a cantar. Só que eu sozinho pareço um palhaço cantando. A gente chegou na estalagem, eu falei, deixa eu alegrar mais gente. Eles vão cantar pela vodka, e eu vou cantar porque meu Rebbe mandou. E aí, isso realmente trouxe uma brachá muito grande para ele. Isso é só para mostrar como a simcha não é um direito nosso. Ter alegria não é uma coisa opcional, é uma obrigação. É a obrigação estar freilach, besimcha. Tem que estar com alegria. Então agora, a gente vai abordar, no Tânia, o que acontece quando a pessoa fica triste por algo espiritual. Material, a gente já falou que não pode ficar triste, porque tudo vem de Hashem. Só que um outro exemplo. Tudo vem de Hashem, certo? Tudo. Um carro quebrado, tudo vem de Hashem. E se eu pequei? Esse pecado veio de Deus? Não, fui eu que pequei. Está escrito que tudo está nas mãos de Deus, menos o temor a Deus. Então Deus não manda em mim se eu vou respeitar Ele ou não, se eu vou fazer uma verá, uma mitzvah. Então, se eu pequei, eu não posso ficar triste? Não posso ficar triste? Eu pequei. Eu fiz uma coisa que eu não deveria. Já entendi que por motivos banais e mundanos eu não posso ficar triste, mas nem quando eu peco. Então aqui a gente vai entrar no Tânia de hoje. Mas quando a pessoa está com uma tristeza por assuntos dos céus, quer dizer, assuntos espirituais, ele deve achar conselhos, procurar conselhos de como se livrar dessa tristeza. Por quê? Porque o que essa tristeza vai levar? Então, Tânia, ele continua, vamos dizer que a pessoa está estudando Torá, ou ele está rezando, e de repente ele fica triste por um pecado que ele cometeu. O que vai acontecer? Isso vai estragar o serviço divino. Eu estou estudando Torá, e estudar Torá tem que ser feito com alegria, e de repente eu estou triste por um pecado que eu cometi. Eu acabei de estragar meu estudo de Torá. Mesma coisa durante a reza. Mesmo quando a gente pede perdão para Hashem, tem que ser com alegria. E de repente eu estou rezando, Modéani lefanecha, obrigado Deus que me deu a alma, Adon Olam Hashem Malach Shema Israel. Eu estou louvando Hashem e vem uma tristeza. Lembra daquele pecado que você fez?
está acontecendo? Por que eu vou aceitar essa tristeza? Afinal de contas, já falamos que a Torá obriga a pessoa a servir Deus com alegria. Não pode estar triste. Então tá bom. Então enquanto eu estou estudando Torá, eu não posso ficar triste. Já entendi que isso estraga a minha Torá. E quando eu estou fazendo negócios, business, eu estou trabalhando. Tem minha lojinha, tem meus produtos, eu não dá desconto, e eu estou sentado e de repente eu lembro de um pecado que eu fiz. Posso ficar triste? Eu não estou estragando minha Torá. Já estudei Torá de manhã na sinagoga, já rezei, vou estudar mais à noite, mas agora na minha lojinha eu estou chateado. O Tânia diz o seguinte, e também, mesmo se ele é um negociante, ele trabalha com coisas mundanas. Se vem uma tristeza por um motivo espiritual, ele deve afastar aquilo também. É sabido que isso é uma artimanha do Yetzer Hará, do mau instinto. Por quê? Porque o mau instinto quer derrubar ele. Eu estou trabalhando. De repente o Yetzer Hará vem e fala, lembra o que você fez ontem? Lembra o que você viu e não deveria ter visto? Lembra o que você falou e não deveria ter falado? Aí eu fico triste. Porque a consequência de uma verá, de um pecado, é a tristeza. Pode demorar um dia, uma hora ou um ano. Mas a pessoa, uma hora, se ela tiver um pingo de cerro de cabeça, ele vai ficar chateado pelo que ele fez. Então, quando ele está no meio do business dele, e veio Yetzer Hará e deixa ele triste, isso é uma artimanha. Porque, como a gente já falou, a tristeza é pior do que um pecado. Porque ela traz outros pecados. Se eu já não valho nada, então deixa eu fazer outra coisa, deixa eu pecar de novo. Eu já sou um schwanz, sei lá, como pode se falar. Eu não sou nada. Então o Yetzer Hará, ele quer forçar a pessoa a cair. Vejam bem, o Yetzer Hará, ele é muito esperto. Nesse caso, quando ele veio me chamar a atenção para um pecado que eu fiz, como eu imagino esse Yetzer Hará? Como um cara que não quer nada da vida. Imagina o Yetzer Hará vindo com drogas, todo... Não vou falar tatuado, porque tem muita gente tatuada que é gente boa, mas só para dar uma imagem do vilão de um filme, um cara terrível vindo falar, olha como você pecou. Não é esse Yetzer Hará. Sabe como ele vem vestido? Um chapéu, capota. Ele vem falar, lembra do teu pecado? O Yom Yom, ele traz que uma vez o Rebbe Maharaj disse o seguinte, o quarto Rebbe de Chabad, que às vezes o Yetzer Hará é uma raposa esperta. A raposa é o mais esperta de todos os animais. E você precisa de muita inteligência para entender as artimanhas. E às vezes ele vem vestido, o Yetzer Hará vem vestido como um tzadik, como um justo, íntegro e humilde, uma pessoa excelente. Por que ele faz isso? Porque ele quer derrubar. Imagina que dentro de mim eu penso, como eu pude pecar, como eu sou terrível. Se você olha para mim, você vai falar, puxa, que pessoa boa, olha como ele se importa com o que ele fez. Não! Esse é o Yetzer Hará, vestido de rabino. Ele vem e me derruba. Peraí, se eu pequei uma vez, já foi, já sou um pecador. Bora, vamos pecar mais. Que nem a gente falou numa outra aula, o Yetzer Hará não busca o pecado, ele busca a depressão, ele busca a tristeza. Então, se eu estou trabalhando com minhas coisas, minha loja, e vem um pensamento de como eu errei, porque de onde veio esse pensamento? Essa é a pergunta que o Tânia faz agora. Se não fosse uma artimanha, óbvio que é uma artimanha do Yetzer Hará, porque se não fosse assim, de onde vem na pessoa uma tristeza verdadeira por algo devido à falha, o amor a Deus ou o temor? A tristeza verdadeira é positiva. A gente já falou, o rei Salomão falou que existe algo positivo que sai da tristeza. Tem algo bom. Mas você vai me falar que no meio do teu trabalho
você ficou triste por uma verá que você fez para Deus, e isso é algo realmente sincero? Como? Você não estava nem pensando nisso. O Tânia, nas entrelinhas, está falando que só existe você se arrepender de algo que você fez se você estava sentado, meditando na tua relação com Deus, meditando nos teus caminhos, e aí você fica chateado por uma falha. Faz sentido. Isso veio com preparo. A verdadeira tristeza, que tem uma consequência positiva, é aquela que você meditou, você se preparou. Mas no meio do meu business, de repente eu penso na minha falha com Deus. O que tem a ver uma coisa com outra? Então, Yitzhak vem colocar isso naquele momento, para botar minhoca na minha cabeça, para eu pensar bobagem. Não tem uma intenção verdadeira nisso. Então, como a gente falou no começo, o Alter Rebbe diz que você deve buscar um conselho contra esse tipo de tristeza. E qual é o conselho? Ele fala que não importa se a tristeza veio quando ele estava servindo Deus com o estudo de Torá ou reza, ou na hora do trabalho, ele tem que colocar o seguinte no coração, que este não é o momento para essa tristeza. Mesmo quando eu estou falando de pecados terríveis. Então o cara foi e fez uma verá, um pecado que pela Torá é pena de morte. Ou é um pecado que Deus corta a conexão com ele. Uma coisa, não estou falando um pecadinho, comer uma coisinha que não devia. Eu estou falando naquele pecado. Cada um imagina, né, o pior. Mesmo em relação a um pecado desses, veio a tristeza, puxa, como eu sou ruim, como eu fiz isso. Peraí, não é agora que eu tenho que fazer isso. Não é agora que eu tenho que pensar nessa tristeza, ficar triste por isso. Tem um momento certo, mas não é agora. Esse é o conselho que o Rebbe dá. Imediatamente bloqueia. Imediatamente pensa em outra coisa. Não fica matutando no teu erro, que não vai adiantar nada. E sim, tem um momento certo para cada coisa. Qual é o momento? Então, tzadikim, as pessoas justas, costumam fazer isso no Tikkun Hatzot, na reza da meia-noite. Uma pessoa normal, quando que ele deve ficar amargurado pelos pecados dele? Antes de dormir. Ele vai fazer o Shema, e é costume fazer uma contabilidade no Shema, o que eu fiz durante o meu dia, o que eu fiz na semana, mês, ano, vida, e naquele momento você vai lidar com o teu pecado. E aí sim, você vai sentir uma amargura. Vamos falar mais sobre isso. Mas tem hora para cada coisa. Hoje eu estava falando com o diretor da escola, o Rabino Bloch, e ele me falou de um pai da escola que ficou desesperado com alguma coisa que aconteceu na escola e mandou mensagem para o Rabino, 10 horas da noite, querendo lidar com o problema. E esse Rabino, ele tem algo muito peculiar. Ele não foi escravizado pela tecnologia. Então pode mandar mensagem, o que for. Se ele está ocupado, ele não está nem aí para o celular. Sábio. Então ele me falou, eu estava limpando a casa para Pesach, a mãe me escreveu, e eu não dei bola. Ele falou, a gente tem que ensinar essa mãe paciência. Eu falei, mas tudo bem, Rabino, com todo respeito, mas teve um problema. Não sei qual é o problema, o filho não é aluno meu, mas tem um problema, tem que lidar. Aí ele me fez uma pergunta muito sábia. Sim, tem um problema. Qual a diferença de eu lidar às 10 horas da noite ou às 10 horas da manhã? O problema está lá. Tem que ser resolvido, é verdade. Mas qual a diferença? Aí ele continua explicando. 10 horas da noite, se eu ligar para essa mãe, o que vai acontecer é que eu vou lidar com o emocional dela. O filho chegou da escola, ela voltou do trabalho, o filho contou o problema, então ela fica caliente, né? Ela fica excitada com o problema e tem que resolver. Então eu vou lidar com o emocional dela. Eu vou ter que acalmar ela. 10 horas da manhã, já deu para dormir em cima do problema. Acalmou, porque Baruch Hashem, 99% dos problemas que acontecem na escola acabam com uma boa noite bem dormida. E aí 10 horas da manhã, ela vai me falar do problema com calma, sem gritar, sem acusar antes de lidar. Então tem hora para lidar com os problemas.
Hoje em dia, por conta da tecnologia, a gente é muito imediato, imediatista. Acontece, mandou ter que responder. Não é verdade. Porque quando é uma reclamação, se você responde na hora, você está lidando com o emocional da pessoa que escreveu. E você não precisa disso, porque a gente já falou no timer lá para trás, que emocional é fogo de palha. Uma hora você ama, outra hora você odeia, muda tudo de repente. Não adianta você lidar com isso. Você tem que lidar com o intelecto. E sim, o intelecto é frio, calculista e pode esperar um pouquinho. Então, o Tânia, ele fala que tem um momento certo para lidar com os problemas e tem que ser como um momento marcado, com tranquilidade. E ele vai pensar, meditar em Hashem, contra quem ele pecou. E aí sim, esse arrependimento vai ser produtivo e vai ter tristeza também. Mas vai ser uma tristeza que leva a algo bom. Por quê? Porque quando ele meditou, então ele vai ficar com o coração quebrantado mesmo, mas de verdade, não com emocional. Ele não vai, a partir daí, pecar. Eu usei um termo na outra aula, que eu vou trazer de volta, eu não expliquei na outra aula, mas eu vou trazer de volta aqui para a gente entender. Existe tristeza, existe amargura. Qual é a diferença entre uma e outra? Está chegando o Pesach, a gente vai comer um maror, amargo. Miriam, o nome Miriam vem de amargura. Minha mãe tem esse nome. Eu não vou falar que é algo negativo. Então existe amargura que é que aqui no Tânia ele traz como a tristeza verdadeira. Qual a diferença entre tristeza e amargura? Primeiro, que a amargura vai acontecer na hora certa. Tristeza é um despertar, o coração fica triste. Tudo que vem do coração tem que tomar cuidado. Porque o coração é onde habita o Yetzer Hara, o mau instinto. A alma animal habita lá. Então, se a pessoa ela se dirige, ela guia a sua vida pelo coração, então não funciona. Uma hora ama, uma hora desama. Mas tem algo mais. A tristeza, quando a pessoa está triste, ela pensa sobre ela mesma. Como eu sou, como eu fiz. Existe o orgulho judaico necessário para a pessoa não pecar, mas ainda assim, qual é o propósito disso? E quando a pessoa peca e ela fica triste como ela pecou, isso é chamado de yeshut, de existência. Eu existo, eu sou algo, e como eu pequei. A amargura, a pessoa não pensa nela, pensa em Hashem. Contra quem eu pequei? Como eu pude afetar minha relação com Hashem? Não eu, sabe? Eu fiz uma coisa errada, veio, se alguém descobrir, vai acabar com minha imagem. Isso é tristeza. Amargura é contra quem eu pequei. Outra diferença. A tristeza, quando a pessoa está triste, ela pensa no passado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Na amargura, a pessoa pensa no futuro. O que eu vou fazer para que isso não aconteça mais? Tem uma diferença que eu gostei muito de escutar, que é a seguinte. Depois da tristeza, a pessoa vai dormir. A pessoa vai dormir. Ele fica deprê. Eu sou um nada. Eu sou um zero. Eu não presto. Geralmente a pessoa deprê, dorme, está para baixo. Depois da amargura, a pessoa vai dançar. Ele dança porque ele sabe que ele consegue consertar aquilo. Ele vai tomar atitude. Ele vai ficar vivo, não para baixo. Então, se eu fico triste por um pecado, do nada, no meio do meu serviço a Hashem, no meio do meu trabalho, isso só vai me derrubar. Eu vou pecar de novo. Se eu me preparo, eu penso em Hashem como Hashem é errado, Hashem é Hashem é magnânimo, e ele é gigante, e ele criou o mundo. E contra esse Hashem eu fiz algo contra a vontade dele. Já falamos muito sobre isso. E aí eu fico amargurado, mas eu tenho a decisão de não deixar isso acontecer de novo. Esse é um dos motivos porque a gente come maror em Pesach. Never again, nunca de novo, nunca mais vai acontecer de novo. É uma amargura que faz a gente tomar atitude para que não aconteça de novo. Então, é muito importante a pessoa reconhecer a tristeza de onde está vindo isso. Se é algo positivo
ou algo negativo, mesmo travestido de Rabi, de Tzadik, não importa, tem que tomar muito cuidado. Então, quando ele percebe essa tristeza, ele tem que pensar, agora é a hora certa? Não. Então eu vou guardar isso, vou anotar num papelzinho, guardar, e mais tarde eu penso nesse problema. Mais para frente no Tânia, Miguel Tachuvá, no capítulo 7, ele explica exatamente que momento é esse ideal para a pessoa ficar amargurada. E lá também, um pouco depois ele explica que depois que a pessoa fica com o coração quebrantado, nesses momentos, então ele consegue retirar completamente a tristeza do seu coração e ele acredita com fé total e completa que Hashem apagou o pecado dele. Fico chateado que o Moisés não está hoje, ele sempre pergunta como eu sei que Hashem me perdoou ou não. Então ele tem que ter fé, se ele realmente aproveitou a amargura dele, isso leva a alegria de saber que com certeza Hashem perdoou, Verav Lisloch, e Hashem ele é abundante em perdoar. Essa é uma das características de Hashem, que ele gosta de perdoar. Ele gosta, a pessoa não pode pecar baseado no perdão divino, mas ele deve ficar feliz que ele sabe que Hashem perdoa. Vezui asimcha mitit b'Hashem. Essa é a verdadeira alegria que vem depois da tristeza. Falamos que não existe alegria verdadeira sem uma tristeza anterior. Como o rei Salomão fala, que eu vi uma vantagem, eu não lembro a ordem agora, o que ele fala? Aqui, no começo do capítulo, né? Tá no outro caderno. Eu vi que tem uma vantagem para a sabedoria sobre a tolice como a luz sobre a escuridão. Então falamos bastante que a pessoa só vê vantagem na luz depois que ele passa pela escuridão. Então ele só tem uma verdadeira alegria em Hashem quando ele teve uma tristeza verdadeira, uma amargura provinda dos pecados, mas com uma boa meditação. Ou seja, daqui a gente tira que amargura e alegria não são antônimos. Eu posso estar amargurado e ainda assim estar alegre, porque eu não gostei do que eu fiz para Hashem, mas eu vou consertar e eu sei que Ele vai me perdoar, então eu tenho a verdadeira alegria. A gente já falou que é por isso que a gente canta a confissão dos pecados no Yom Kippur. Ai, 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 ai. Por que eu canto? Porque eu tenho certeza que eu vou ser perdoado. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Errar, todo mundo erra. Agora, esse erro vai me pôr para baixo e etc. Eu vou usar esse erro para me elevar e me conectar melhor com Hashem. Isso é etc. Por isso também que está escrito que um lugar onde o Baal Teshuvah está, nem o Tzadik consegue. Um lugar onde o penitente, repetente é quem faz várias vezes. No lugar que o penitente está, um justo completo não consegue chegar lá. Porque o penitente ele aproveitou a energia negativa. Quem entende de física pode explicar um pouco mais. Quando você põe para baixo, você usa aquela força para elevar, você se eleva muito, muito mais. Isso é saber usar positivamente a amargura. Só um instantinho, Shaul, só para falar. Esse é o final do capítulo 26. No capítulo 27, ele vai explicar agora como batalhar a tristeza que vem dos desejos e maus pensamentos. Quando uma pessoa pensa algo ruim, e ele percebe, peraí, como eu posso pensar uma coisa tão negativa? Não estamos falando dos pecados, mas a pessoa percebe que ele tem um desejo por algo muito vulgar. Como que ele vai lidar com esse choque? E a partir de então, o Alter Rebbe vai vir explicando sobre como a pessoa vai estar constantemente feliz.